comigo, carta que o apóstolo São Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 5. Nós viemos exatamente para esse fim. Aos Efésios, capítulo 5. Todos trouxeram a Bíblia Sagrada para a casa do Senhor? Todos trouxeram? Abra a sua Bíblia, isso é importantíssimo para nós nesta noite. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, os oráculos eternos do Senhor. Fechada como que um livro comum, mas aberto é a boca de Deus, falando aos nossos corações. Louvando a Deus por todos os irmãos e irmãs que valorizam esse culto de terça-feira, onde nós estamos aqui para esse fim, estudarmos juntos a palavra do Senhor. Quero ler com os irmãos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 21. É uma leitura um pouco extensa, mas exatamente para isso que nós estamos aqui. Bendito seja o Senhor. Podemos fazer uma leitura intercalada, fica melhor para todos participar. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Vamos repetir o verso 4, mas ficou assim meio dúbio, né? Vamos repetir o verso 4. Nem torpezas, nem zombarias, não convém, mas antes ação de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, que é idólatra, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Portanto, não sejais seus companheiros. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Meus irmãos, nós acabamos de ler Efésios, esta epístola importante, que a princípio foi escrita para a igreja de Éfeso, ou que estava instalada na cidade de Éfeso. Porém, esta é uma epístola muito abrangente. Alguns escritores dizem que talvez essa epístola foi circular e que ela passou a várias igrejas da Ásia e de outros lugares também, pela importância desta epístola. Sem dúvida alguma, nós já falamos aqui para os irmãos sobre Filipenses e outras cartas que foram escritas enquanto Paulo estava preso.
Efésios não é diferente. Na primeira prisão de Paulo em Roma, ele escreveu esta carta, bem como a carta aos Colossenses. Efésios e Colossenses foram escritas na primeira prisão do apóstolo São Paulo. É interessante que essas duas epístolas são conhecidas como cartas gêmeas, porque foram escritas do mesmo local, na mesma época, enviadas pelo mesmo portador. E há um trocadilho interessante que em Efésios Paulo fala sobre a igreja como corpo místico de Cristo. É a ênfase principal desta epístola, a igreja como corpo místico de Cristo. Colossenses, ele escreve o contrário, ele escreve sobre Cristo, cabeça da igreja, a soberania de Cristo como cabeça da igreja. Veja aí por que ele escreveu em uma mesma época e com assuntos bem similares. Louvado seja o nome do Senhor. Então, existe uma doutrina conhecida como soteriologia, é a chamada doutrina da salvação, que trata da salvação do cristão. Acredito que todos os irmãos que conhecem Jesus estão inseridos nessa doutrina. E existe outra doutrina por nome eclesiologia, que é a doutrina da existência da igreja de Jesus Cristo na face da terra. Essas duas doutrinas são muito evidenciadas nesta carta aos Efésios. O apóstolo trata exatamente disto. Se os irmãos observarem o capítulo 1, 2 de Efésios, os irmãos haverão de observar Paulo falando sobre a outra maneira que nós vivíamos antes de conhecer Jesus e como nós vivemos hoje depois que conhecemos Jesus Cristo como Salvador das nossas almas. Irmãos, um escritor diz assim: estudar Efésios é pisar em solo sagrado. Para estudarmos Efésios, nós precisamos tirar o sapato dos nossos pés. Isso no sentido espiritual. Por quê? Carta aos Efésios é extremamente pisarmos em solo sagrado, pela importância desta carta, porque ela é dirigida exatamente ao povo de Deus, em todos os lugares, em todos os tempos, e há uma importância muito grande nesta epístola. Solo sagrado, nós precisamos sempre pensar nisto. Efésios fala sobre o que Deus fez por nós, através do sacrifício de Jesus Cristo, e a igreja do Senhor, sem dúvida alguma, é esse corpo místico de Cristo, a igreja como um todo, porque Jesus Cristo tem uma só igreja em todo o globo terrestre, a igreja do Senhor Jesus. Não sei se os irmãos já observaram a palavra todo em Efésios, todo, isso falando sobre todo o corpo de Cristo. Ela aparece cerca de 50 vezes, somente nesta carta que possui 6 capítulos. E o termo em Cristo, todo e em Cristo, aparece cerca de 30 vezes nesta carta aos Efésios. Por quê? Isso aí para evidenciar a importância de estarmos ligados em Cristo Jesus. Eu quero crer que todos os irmãos que aqui hoje se encontram dentro desta casa, você esteja espiritualmente ligado no Senhor Jesus. Se tem alguém que entrou nesta casa aqui hoje e você não sente ainda que está ligado em Cristo, hoje é a sua oportunidade, que Deus te trouxe aqui, para que você ligue definitivamente, ou se ligue definitivamente na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez, se nós formos dar um tema nesta palavra, nós poderíamos dizer assim, eu escrevi aqui, como imitar a Deus por meio do nosso andar. Como o crente pode imitar a Deus por meio do nosso andar aqui na terra? Como é que nós podemos? Existem pelo menos 3 premissas importantes aqui, neste texto do capítulo 5, que nós poderemos imitar a Deus. Todo filho verdadeiro parece com seu pai, não é assim?
Todo filho parece com o pai. E eu e você, como filhos de Deus, nós precisamos parecer com Deus. Olha o primeiro versículo que nós lemos aí: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Irmãos, o mundo só haverá de conhecer a Deus através da igreja, do povo de Deus. O mundo precisa olhar para mim e para você e ver Cristo em nós. Cristo em nós. Eu preciso parecer com Jesus e você precisa parecer com Jesus também. Nós precisamos parecer com o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Existe lá o termo original, esse imitar a Deus é parecido com mímica. É ser igual a alguém, ou parecer com alguém, ou ser cópia de alguém. Existem dois extremos nesse sentido aí. Olha o texto, o que diz? O texto diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Existem dois extremos aí. Há um extremo que o homem, muitas pessoas hoje, mesmo nesse meio evangélico, elas se sentem como semideuses. E elas passam a dizer assim: não, eu pareço com Deus, então eu tenho que decretar as coisas para que as coisas aconteçam. Vocês ouvem demais falar assim: há poder nas suas palavras, não é assim? Há poder em suas palavras. Isso é muito ligado ao neopentecostalismo. E isso muitas vezes entra em nosso meio. Você decreta, você determina, e as coisas haverão de acontecer. Não é bem assim. Não é bem assim. Existem alguns aspectos de Deus, guarde o que eu vou dizer. Existem alguns aspectos de Deus que nós não podemos imitar. Não tem jeito de imitar. Não é que não podemos, mas que não tem jeito de imitar. E eu vou falar quais são esses aspectos. Primeiro, quais são as maneiras que nós não devemos imitar a Deus? A soberania de Deus. O que é a soberania de Deus? É Deus fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que Ele quer, sem dar satisfação ao ser humano. Ele é soberano. Ele é soberano. De quando em vez Deus colhe alguém aqui na terra, Ele colhe uma pessoa precocemente. Agora mesmo eles me informaram aí sobre a passagem do filho da Eichla, né? Da cantora Eichla. Um menino de quantos anos? Hein? É só isso mesmo? 17 anos de idade, filho da cantora Eichla. Acabou de falecer agora mesmo. E aí vem as interrogações em nossa mente e nós não entendemos isso. O que é isso? A soberania de Deus. Só vamos entender isso quando nós estivermos lá do outro lado. O dia que nós estivermos lá no céu, nós podemos perguntar: Senhor, por que é que o Senhor colheu um rapaz em pleno, 17 anos de idade, na adolescência, que estava às vezes dentro da igreja? Por que o Senhor colheu? E Ele vai nos responder por quê. Mas hoje, Deus é soberano sobre as nossas vidas e não nos cabe questionar as ações de Deus ou aquilo que Deus faz. Como é que nós não podemos imitar a Deus? Não podemos imitar a Deus pela sua onipotência. O que é a onipotência de Deus? Deus é todo poderoso nos céus e na terra. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. O poder do homem não é igual ao poder de Deus. Não, senhor. Deus é todo poderoso. Terceiro ponto: nós não podemos imitar a Deus através da sua onisciência. Por exemplo, Deus sabe o que eu estou pensando aqui, o que você está pensando. Paulo diz assim: o Deus que conhece as imaginações do coração do homem, o Deus que conhece tudo. Ele sabe o que eu penso agora e o que você pensa agora. Ele sabe as intenções do coração do homem. Isso é a onisciência de Deus, saber todas as coisas. O homem é limitado, não é não? Outra coisa, nós não podemos imitar a Deus através da onipresença. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Deus está aqui, está em todas as igrejas de Goiânia, do estado de Goiás, do Brasil. Ele está em todas as igrejas, em todos os lugares. De alguma forma Deus está lá no inferno. Alguém diz que Deus está lá no inferno operando juízo. Lá está o juízo de Deus. A sua mão, o salmista no Salmo 139 diz: para onde eu mirei do teu espírito? Como eu posso esconder da tua face? Não tem jeito. Ele é Deus. Ele é Deus, Deus Todo-Poderoso. Não podemos imitar a Deus como Criador de todas as coisas. Nós somos limitados. A Bíblia diz que Deus criou os céus, terra, mar e todas as coisas. Não podemos imitar a Deus como Redentor da alma do homem. Só o Senhor é que tem poder para salvar a alma do homem, ninguém mais. Ninguém mais, graças a Deus por isso.
A palavra, há poucos dias atrás, me parece que foi o pastor Oides que citou aqui, que o homem, se ele quiser adquirir a salvação da sua alma, os seus recursos esgotariam muito cedo, e ele não daria conta disso. Foi por isso que Pedro escreveu a sua epístola, e ele diz assim: irmãos, fomos comprados por um grande preço, o preço do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós devemos glorificar a Deus por isso. Mas esse texto em que nós lemos, capítulo 5 aos Efésios, a Bíblia fala sobre 3 premissas básicas que o crente pode imitar ao seu Deus, e eu quero imitar a Deus dessa forma, e eu sei que você quer também. Louvado seja o nome do Senhor. Diz aí o versículo de número 2, que nós devemos andar em amor. Diga comigo, andar em amor. Olha o versículo de número 8 aí. O versículo 8 diz assim: porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois filhos, sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Diga comigo, andar como filhos da luz. E o versículo 15 diz aí: portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como sábios. Diga comigo, andar em sabedoria. Essas são as formas de nós imitarmos o nosso Deus, o Deus que nós servimos. Deixe-me falar alguma coisa nisto aqui. O texto diz aí: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, em oferta de sacrifício a Deus e em cheiro suave. Irmãos, a Bíblia Sagrada, quando ela vem nos ensinar e nos burilar, nós precisamos deixar que a Bíblia trabalhe o nosso interior. O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós falamos muito em amor, fala-se muito em amor, tantas poesias que falam sobre o amor, mas muitas pessoas às vezes não sabem nem o que é amor, o que é amar. Esse amor que a Bíblia inquire de mim e de você, é um amor sacrificial. Olha o texto que diz: andai em amor, como também Cristo nos amou, entregando a si mesmo por nós. Agora, é esse mesmo amor que Cristo me amou com todos os defeitos que eu tenho, e amou você com todos os defeitos que você tem. É esse amor que Cristo quer que eu e você tenhamos uns pelos outros. Amor sacrificial. Eu disse que amor precisa ser aprendido, porque quando nós nos predispomos a amar alguém, nós precisamos abrir mão do chamado eu, ou do chamado egoísmo, em detrimento da pessoa amada. Isto é amor. Alguém diz assim, que a droga mais poderosa que existe na face da terra é a droga chamada eu. Eu já disse para os irmãos aqui, uma empresa de telefonia dos Estados Unidos fez uma pesquisa para ver qual a palavra que as pessoas, os americanos, mais pronunciavam. Eu, precisa ser do meu jeito, é do jeito que eu quero, e é assim que tem que acontecer. Só serve se for assim, porque eu quero assim. Agora, quando Cristo nos amou, Ele diz assim: eu vou abrir mão do meu eu, e vou entregar a minha vida por vocês. Jesus Cristo disse assim: ninguém toma a minha vida, ninguém tira a minha vida de mim, eu a dou em oferta à minha igreja. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Sabe, irmãos, Deus nessa noite Ele está requerendo de cada marido que ele ame de maneira sacrificial, abrindo mão de muitas coisas ou prerrogativas que nós queremos, em detrimento dessa pessoa que nós dizemos que amamos. Os irmãos na igreja, pela mesma forma. Quantas vezes nós somos surpreendidos por ações de desamor na caminhada cristã? Quantas vezes as mensagens que porventura a gente manda pelo celular, pelo WhatsApp, por outras redes quaisquer, quantas vezes essas mensagens são misturadas com a inveja, são misturadas com a disputa, com a porfia, e o desamor está marcando as nossas vidas. Mas hoje o Espírito de Deus nos trouxe aqui
para que Ele desperte o meu e o seu coração, para que nós andemos em amor, para que o Senhor desperte em nós esse amor ardente. O apóstolo São Paulo, em um texto, ele diz assim: irmãos, amai ardentemente uns aos outros. Irmãos, eu só vivo o querer de Deus quando o meu coração arder de amor por todos vocês. Arder de amor. Nós olharmos para todo, não é para aquela pessoa que nos agrada, que nos convida para comer churrasco em sua casa, ou tomar café. Não é isso não. Olhar para aquela pessoa que nos maltrata, que fala mal de nós, e o nosso coração arder de amor por essa pessoa. Oh meu Deus, foi exatamente isto que Cristo fez. A Bíblia diz que Ele nos amou e entregou a sua vida, sendo nós ainda pecadores, defeituosos. Nós não tínhamos nada de importante para que Cristo nos amasse desta forma, e Ele nos amou. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, se nós tivéssemos consciência do amor de Cristo para conosco, dessa entrega dele para conosco, nós seríamos muito mais gratos. O amor vai ao encontro do nosso egoísmo. Ninguém ama sozinho. Sabia disso? Nós, para amarmos, precisamos ter pessoas ao nosso lado. E às vezes essas pessoas são complicadas, são incompreensíveis. E Deus coloca ao nosso lado e diga: ame. Ame. Aprenda a amar com essa pessoa. Aprenda a amar. É exatamente o que nós somos diante do Senhor. Caminhar sozinhos, às vezes nós podemos ir mais rápido, mas quando nós caminhamos acompanhados, nós vamos mais longe. Não tem jeito de amar só. Por isso que existe a igreja. A igreja é composta de pessoas imperfeitas, de pessoas defeituosas, a começar dos pastores. Se você olhar para a vida dos pastores, você encontrará defeitos na vida dos pastores, não são pequenos. Não são pequenos. E aí o Senhor reúne esse povo imperfeito e defeituoso e diz assim: amem uns aos outros com amor ardente. Oh, glória a Jesus. Nesta noite o Espírito Santo está enchendo o meu coração de amor por todos os irmãos, e eu sei que o seu coração está cheio de amor também. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Duas maneiras pelas quais podemos evidenciar o amor em nossas vidas: é o amor sacrificial, ou a entrega, ou abrir mão daquilo que nós queremos em detrimento da pessoa amada. E em segundo lugar, quando nós estamos predispostos a perdoar. Diga comigo: perdoar. Perdoar é muito fácil. Até, diz alguém que perdoar é muito fácil. Falar sobre perdão, até o momento que temos que perdoar uma ofensa difícil de verdade. Perdoar não é questão de justiça, é questão de misericórdia. O crente só perdoa se a graça de Deus estiver inundando a sua alma. Se a graça de Deus não inundar a nossa alma, nós vamos odiar algumas pessoas dentro da igreja. Pense nisso, irmão. Se a graça de Deus não inundar a nossa alma, de repente nós vamos ser sobressaltados em participar da ceia com o nosso coração cheio de amargura. Cheio de amargura. Imitai a Deus como amando. E o que Deus pede de nós aqui é que perdoemos uns aos outros. Glória seja dada ao nome do Senhor. Não há comunidade saudável sem perdão. Esta comunidade, ela é composta de perdoados e perdoadores. Por que eu devo perdoar aquelas pessoas que me ofendem, que falam mal de mim? Porque houve alguém que me perdoou um pecado muito maior. Eu devia muito mais, e ele olhou para mim e diz: eu te perdoo, Samuel. Você está agora quites diante de mim. Glória seja dada ao nome do Senhor. Perdoe aquela pessoa que falou mal de você. Perdoe aquela pessoa que te deu prejuízo. Perdoe aquela pessoa que tem te perseguido, que tem feito mal para você. Perdoe ela hoje, neste culto aqui. A Bíblia diz: quando estiverdes orando, perdoai. É esse culto que você tem que aproveitar para ter uma predisposição e dizer: Deus, eu vou perdoar essa pessoa hoje, agora.
em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Quem não perdoa não pode orar, quem não perdoa não pode ofertar, não pode dizimar, quem não perdoa não pode ser perdoado, porque está lá em Mateus capítulo 18, quando o Senhor Jesus atrelou esses dois valores. Eu já disse isso aqui, eu quero repetir, que as pessoas nos decepcionam, e nós decepcionamos as pessoas também, às vezes de maneira até involuntária, mas nós decepcionamos as pessoas. De repente eu passo perto de alguém que depois de um culto igual aquele de domingo que tinha milhares de pessoas, e eu não cumprimento uma pessoa, e não pego na mão de alguém, não dou a atenção que a pessoa esperava, não é não? E às vezes eu decepciono alguém, lógico. Às vezes no nosso atendimento aqui, de repente a gente é rude com alguém, a pessoa eu esperava um pouco mais do pastor Samuel, e ele não teve tudo aquilo que eu esperava, eu posso decepcionar alguém. E é por isso que essa comunidade precisa estar junta. Por quê? Porque as pessoas nos ferem, mas nós esquecemos que nós ferimos as pessoas também. Ninguém é bonzinho para dizer, pastor, em mim não existe defeito nenhum. Existe. Pode procurar que existe. Pergunte seu esposo, pergunte sua esposa, pergunte seus filhos, o que vocês estão achando de mim, da minha forma de ser, da minha forma de tratar? Sim, nós somos defeituosos. Mas eu quero dizer para os irmãos com toda a liberdade do Espírito Santo, que o perdão sara, o perdão restaura, o perdão, ele produz comunhão, o perdão, ele glorifica o Deus que nós servimos. Isto é perdão, isto é perdão. O que alguém porventura fez com você, que está com esse coraçãozinho aí machucado? Perdoe hoje. Ou nós perdoamos, ou nós adoecemos. Das duas acontece uma. Ou nós perdoamos ou nós adoecemos. Aí o versículo 8, irmão. Só que esse assunto começa no 3. Paulo faz um paralelo entre luz e trevas. Diga comigo, luz e trevas. Desde o versículo 3 aqui, Paulo vem falando sobre trevas. E depois ele fala sobre luz, andar como filhos da luz. Luz é símbolo de pureza, de verdade e de conhecimento. Trevas é símbolo de pecado, símbolo de pecado. Existem dois tipos de pecados sérios que o apóstolo São Paulo, que pelo Espírito Santo, ele requer que a igreja evite. Pecados na área sexual e pecados da língua, no nosso falar. Existem muitas pessoas, irmãos, com o nome de evangélicos, e que não estão dando atenção a isto aqui. Paulo começa a falar em trevas quando ele diz assim, mas a fornicação e toda impureza, avareza, nem ainda se nomeia no meio dos santos. Olha aí. Esse povo é conhecido como santos de Deus. Paulo diz, nem pode se nomear entre vós que haja porventura fornicação, impureza, avareza, nem se nomeia torpeza. Torpeza é a mesma coisa que obscenidade, coisas vergonhosas, tolices, zombarias, que não convém aos santos, mas ele diz ações de graças. Porque sabeis isto, olha o que a Bíblia diz: nenhum fornicário ou nenhum fornicador, nenhum impuro, são todos pecados na área sexual, nenhum impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém que pratique essas coisas entrará lá. Ninguém que pratique essas coisas. O crente não tem como viver na prática do pecado. O pecado é um engodo. O pecado tem levado muitas pessoas para a perdição, e as pessoas estão brincando com isso. A chamada infidelidade conjugal. Infidelidade conjugal. Que muitas pessoas estão levando isso como se isso fosse uma brincadeira do século 21. Isto é sério. O texto sagrado, uma das listas mais completas que existe sobre isso aqui,
está lá em Romanos capítulo 1. Leia, irmão Jonas, por favor. Romanos capítulo 1, a partir do verso 25. Leia, por favor. Isso é a Bíblia Sagrada. Veja o que a Bíblia Sagrada fala comigo e com você aqui hoje. Veja o que a Bíblia Sagrada fala conosco. Romanos 1, a partir do 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pode continuar. Pelo que Deus o abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões deixaram o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa com que convinha o seu erro. Pode continuar. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazer coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, enganos, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, persuasores, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Os irmãos viram o quanto a Bíblia Sagrada é séria? Os irmãos observaram o quanto a Bíblia é séria? Ela listou aqui uma série de pecados, e vocês viram que está inclusa aí a questão da homossexualidade. Essa homossexualidade que Deus diz aqui em sua palavra, que as pessoas que tais coisas cometem, receberão em seus próprios corpos a condenação disso. Hoje nós vemos uma igreja acuada diante disso aí, embora a Constituição nos permite, aqui um meritíssimo juiz aqui, e a Constituição nos permite que dentro dos tempos, pelo menos, a gente venha poder falar sobre isso aqui, porque a palavra de Deus é Bíblia Sagrada, e a igreja é posta como atalaias de Deus. O que o atalaia faz? O atalaia fica de pé, para alertar as pessoas sobre o perigo. E aí o apóstolo São Paulo, aí nesse texto de Romanos, ele vem falando sobre essa questão de homossexualidade, e todo tipo de perversidade contra Deus, e todos esses pecados que ele alistou aí o versículo 20 e 32, ele diz assim: os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte as pessoas que tais coisas praticam, e diz aqui, não somente aquelas que as fazem, mas também os que se agradam disto. É você colocar diante da televisão esses programas nojentos, esse programa de pessoas que não temem a Deus, de pessoas que não têm o mínimo de temor de Deus, e você fica ali achando gostoso, achando bom aquilo ali. Não somente aqueles que fazem, mas aqueles que riem, aqueles que consentem em fazer tudo isso. Quantas vezes, não somente nesse texto, mas em todos os textos onde a Bíblia lista esses pecados de obra da carne, ela diz: não entrará no reino de Deus as pessoas que tais coisas praticam. Irmãos, sem santificação e sem pureza, nós não veremos a Deus. Eu sou crente porque um dia eu quero ver Jesus face a face. Eu sou crente não é tão somente para perder o meu tempo aqui, ou sei lá, e estar aqui junto com os irmãos. Não, Senhor. Não, Senhor, o que é precioso para mim e para você é a chamada vida eterna, é a lá com Jesus Cristo. É quando nós transpormos esse portal da eternidade, e lá, meus queridos irmãos, não vai haver filosofia de homem, não vai haver desculpa, que a Bíblia diz: todas as coisas estão nuas e claras perante os olhos daquele com quem haveremos de tratar.
Não brinquemos com as coisas de Deus. As coisas de Deus são sérias. Deus traz juízo sobre o pecado. É difícil dizer isso. Pode nos custar a vida hoje quando falamos sobre essa questão de homossexualidade. Mas o texto sagrado diz que não entrarão no reino de Deus e de Cristo as pessoas que tais coisas praticam. Não entrarão no reino de Deus. Paulo então, a partir do versículo 13, ele faz um paralelo entre trevas, luz. Trevas e luz. Pecado é trevas, pecado é escuridão. Luz é aquilo que alumia, é aquilo que dá direção, é aquilo que traz claridade, é aquilo que mostra todas as coisas que porventura estejam ocultadas em trevas. Isto é a luz de Deus. Foi por isso que Paulo diz aí no versículo de número 8: andai, portanto, como filhos da luz. Como diz lá no Evangelho, Deus é luz. Deus é luz. E importa que aqueles que o servem andem na luz como ele tem andado. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, dois pecados sérios aí: pecados ligados à área sexual e pecados ligados à língua, aquilo que nós falamos. A palavra de Deus diz que uma palavra depois de falada, uma pedra depois de atirada, ela não volta atrás. Não volta atrás. Aí está escrito que toda conversação, deixa-me voltar para o texto aqui, olha. Torpezas, tolices, zombarias, que não convém, mas antes ação de graças. Irmãos, o assunto do crente, o assunto nosso, nas rodinhas, o Espírito Santo está contemplando todos os nossos assuntos, tudo que nós falamos. Por exemplo, toda conversação tola. O texto aqui diz toda torpeza, ou toda palavra indecorosa ou indecente que as pessoas proferem. E Paulo diz assim: nem contar porventura a gente pode, nem falar no assunto, o tipo de conversação que muitas pessoas dizem. Até dizer é torpe, até dizer é indecente. Paulo diz: cuidado, cuidemos com as palavras que saem da nossa boca. O profeta Isaías diz assim: porque Deus nos deu uma língua erudita, para que a nossa língua seja clássica, para falar somente aquilo que convém. O crente precisa ter uma boca santa, uma boca que, como diz alguém, a boca do ser humano é tal qual uma abelha. Ela pode sair mel e pode sair fel também, dependendo do nosso querer, da nossa vontade. Andai como filhos da luz. A luz purifica, a luz alumia, a luz aquece, a luz aponta a direção. E eu quero terminar dizendo a última recomendação do apóstolo aí. Portanto, versículo 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Diga comigo: sábios. O que é a sabedoria? Sabedoria é a aplicabilidade do conhecimento. Sabiam que existem pessoas cultas no sentido secular e que não são sábias no sentido de se conduzir? Por quê? Porque a sabedoria não se aprende em um banco de escola e nem uma faculdade. Sabedoria é aquilo que Salomão orou a Deus, e Deus falou assim: pede-me o que queres. Salomão disse: Deus, eu quero sabedoria, porque eu tendo sabedoria, eu sei que eu saberei entrar e saberei sair aonde quer que eu estiver. Nós precisamos pedir a Deus que Ele nos dê essa sabedoria, é o uso correto do conhecimento. E eu disse, pessoas podem ser muito cultas e às vezes tolas. Hoje se dá mais valor à inteligência emocional do que à própria inteligência intelectual. Nós precisamos ter uma inteligência emocional de tal forma que a gente perceba o estado da alma daquelas pessoas com as quais nós convivemos com elas. Será que nós percebemos? Será que nós temos essa sabedoria de perceber o estado da alma da pessoa que nós convivemos com ela? Porque é Ruth que foi esposa de Boaz, não foi? Foi isso? Foi isso mesmo? Estou certo? Por que Ruth era apaixonada em Boaz?
A Bíblia Sagrada diz assim: Boaz foi um homem que ele aprendeu a descobrir o coração da sua amada, de Ruth. Querido esposo, querida esposa, será que nós temos descobrido o coração dessa pessoa que Deus tem colocado ao nosso lado? No dia a dia, nos momentos difíceis da vida, nós temos conhecido a necessidade emocional dessa pessoa que está ao nosso lado, dos nossos filhos, dos nossos adolescentes. Será que a gente tem descoberto isso? Andar em sabedoria. Duas razões, eu quero terminar aqui. 2 razões para andarmos sabiamente. Primeiro, aproveitar o nosso tempo. O tempo. O tempo é um bem que Deus coloca à nossa disposição. Alguém diz: o tempo é dinheiro. O tempo não é dinheiro. O tempo é um bem precioso que democraticamente Deus coloca à nossa disposição igualitariamente. Para todos nós, a hora tem 60 segundos e o dia tem 24 horas. E o texto aqui que nós lemos diz: remindo o tempo. Não é isso que diz? Sejam sábios, não sejam nessos, sejam sábios. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Em que nós temos gastado a maioria do nosso tempo? Será que são em coisas que edificam? O Espírito Santo pergunta isso a nós. Será que nós temos gastado tempo em coisas que edificam ou em banalidades? Ou em coisas fúteis da vida? Em quê? Então, a sabedoria, ela envolve essas duas coisas: aproveitar o nosso tempo de maneira sábia, tirar o maior proveito dele, né? Todos nós sabemos que o tempo é algo precioso que Deus nos dá, e discernir a vontade de Deus para com as nossas vidas. A vontade de Deus é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Será que nós estamos discernindo isso? Alguém diz assim: viver sob o propósito ou debaixo do propósito é a única forma de vivermos aqui na terra. O resto é tão somente existir. Há pessoas que tão somente existem, mas elas não estão debaixo de um propósito de Deus. O que é viver sabiamente? Eu tenho certeza que eu estou dentro daquilo que Deus quer para a minha vida, para o meu ser. Eu tenho certeza que eu estou cumprindo o querer de Deus na minha vida. Lá através do seu trabalho secular, através do seu papel como pai, como mãe, como filho, eu estou cumprindo um querer de Deus para a minha vida. Eu estou dentro do projeto de Deus. E eu quero terminar, irmãos, quando Paulo falou sobre esses 3 tipos de andares aí: andar em amor, andar na luz e andar em sabedoria. E ele termina dizendo assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. A igreja de Deus só terá vitória se ela estiver cheia do Espírito Santo. Só, irmãos, só. Existem tantas coisas para nos embriagar, inclusive o vinho mesmo, inclusive as cervejas da vida mesmo. Mas existem tantas outras coisas que podem nos embriagar. Mas o texto sagrado diz: se você é a igreja do Senhor Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Irmãos, nada menos do que ser cheio do Espírito Santo. Não podemos nos contentar com isso. Eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Olha aí: sejam cheios do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo, a Deus Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero pedir ao Espírito Santo nesta noite que Ele nos encha dele. Ninguém suporta, ou não há pecado, não há pecador que suporte uma igreja cheia do Espírito Santo, da graça de Deus. Eu tenho orado muito a Deus, irmãos. Eu tenho orado muito a Deus para que nas reuniões da ceia do Senhor, como domingo, que todos os cantos dessa igreja, onde tiver um salvo, que esse salvo seja cheio do Espírito Santo, de tal forma que as pessoas entrarem aqui com intento mal, elas não aguentarão ficar aqui dentro desse ambiente. Elas não aguentarão ficar aqui, porque a santidade de Deus está aqui estampada através dos crentes, dos salvos em Cristo Jesus. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Fiquem em pé agora comigo, fiquem em pé agora comigo. Toda a amada igreja, você quer ser cheio do Espírito Santo mesmo, meu irmão?
Quer ser cheio do Espírito Santo? Então, os moldes de Deus estão aqui para nós. Se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu vou amar. Eu vou amar. Eu vou amar. Enche o nosso coração de amor, ó Deus. Eu quero perdoar. Perdoe nessa noite. Abra mão da sua razão. Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Abra mão da sua razão. Louvado seja o nome de Jesus. E que a luz de Deus esteja clareando a nossa vida aqui, irmãos, de tal forma que nós não nos envergonharemos de nada. A nossa vida é uma carta aberta, é a luz de Deus em nossas vidas, em nossos corações, e andarmos de tal forma sábios, que venhamos agradar a Deus. Aí o texto diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Feche os teus olhos e peça ao Espírito Santo que te encha agora. Comece a orar, meu irmão, minha irmã. Comece a orar para que o Espírito Santo encha a tua vida. Encha esse vaso de barro. Orende falda, shelgerbiande falda, chame keuriande faz. Maravilhoso és tu, Senhor. Encha a tua igreja, o teu povo, do teu Espírito Santo Consolador. Aquele Espírito que arde em nossas vidas, aquele Espírito que opera com graça em nossos corações. Encha a tua igreja, encha cada homem, cada pai de família aqui do teu Espírito hoje, Senhor. Cada mulher, cada moça, cada rapaz, cada adolescente que aqui está, encha do teu Espírito, Senhor. Meu irmão, comece a falar em mistérios com o Senhor. Fale em mistérios com Deus. Glorifica o Senhor. A ceia passou, mas o culto hoje é outro banquete de Deus para os nossos corações. Oh, glória, glória. Glorifica o Senhor. Levante a sua mão. Glorifique ao Senhor. Te enchas do Senhor. Te enchas de Deus. Te enchas de Deus. Te enchas de Deus. Deus está aqui. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito Santo quer te encher. Não embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Oh, aleluia. O Espírito que consola, o Espírito que exorta,